Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Aqui pastor Carlos Alberto do Ministério Pentecostal Tabernáculo de Deus. A igreja sede aqui em Santo André, na Rua Vitória, amém? Na Vila América 380, em Santo André. Culto aos domingos, 18 horas e todas as segundas, 19 horas e 30 minutos. Necessidade de marcação pelo WhatsApp, telefone 4455-2771. Hoje nós vamos falar de um tema mais profundo, a questão do pecado. Vamos estar lendo lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos então falar hoje de um tema profundo, a questão do pecado. Pecado é transgressão às leis estabelecidas por Deus. É desobedecer, errar o objetivo para o qual o homem foi criado. A Bíblia mostra provas insofismáveis de que todo homem é pecador. 4 áreas da atuação do pecado. O homem peca quando transgride as normas estabelecidas por Deus em relação ao Criador. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3,18. O homem peca quando transgride as normas estabelecidas por Deus em relação ao seu próprio corpo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3, 16, 17. O homem peca quando transgride as regras de Deus em relação ao seu semelhante. Devemos amar ao próximo a nós mesmos. Mateus 22, 39. O homem peca quando transgride as regras de Deus em relação à natureza, quando destrói a natureza por maldade ou ganância. Deus criou as plantas, os animais, as ervas, aleluia, maravilha, as ervas para o mantimento do homem. Gênesis 1, 29 e 30. Podemos matar os animais para nossa subsistência e não por maldade. 3 atitudes de homem em relação ao pecado. Há pessoas que pecam nas mãos, mas não confessam os pecados. Existem aquelas pessoas que pecam por ignorância, por ainda não aprenderem que o pecado precisa ser confessado. Atos 16, 17 e 30. Porém, há outros que encobrem, que escondem os seus pecados. Gênesis 4, 8 e 9. Há pessoas que confessam o seu pecado, mas não deixam de pecar. As pessoas agem assim porque têm medo ou remorso. A Bíblia mostra no livro de Juízes que Israel pecava, confessava os pecados, mas não os deixava. Também há pessoas que confessam e deixam os seus pecados. Arrependimento é mudança radical. Deus restaura o homem que confessa e deixa o seu pecado. É o caso do rei Manassés, em 2 Crônicas 33, 1 a 20. Amados, existem alguns meios usados por Deus para mostrar ao homem o seu pecado, sabia? Primeiro, o Espírito de Deus fala ao Espírito do homem através da consciência. A consciência é a maior prova da existência de Deus. O Espírito é a natureza suprema do homem, regendo a qualidade da nossa alma. A consciência é a faculdade do Espírito, é a lei moral e espiritual que aprova e reprova a nossa conduta. Quando você peca, a tua consciência te acusa. Deus fala ao coração do homem através da sua palavra. Ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4,12. É o raio-x da nossa vida. Quando você está em pecado ali caladinho, você vem para a igreja e o pastor está pregando, parece que aquela palavra foi direto para você. Dá a impressão que o pastor sabe do teu pecado, mas não é. É Deus que revela ao coração do homem através da sua palavra. Terceiro, Deus fala ao coração do homem através dos seus profetas. O profeta Natan foi até Davi denunciá-lo do pecado. Outros profetas também aconselharam Israel a voltar para o caminho da obediência. 4º passo, Deus fala ao coração do homem através de uma ação direta. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías e na conversão de Saulo, Atos 9, 1, 18. Deus tem seus meios para mostrar o pecado do homem. E quais são as consequências do pecado? O pecado cauteriza a mente. Olha que coisa terrível. O homem torna-se insensível, sem afeto natural. O pecado tem o poder de entorpecer a consciência da pessoa. A pessoa está pecando, mas parece que não entende, não vê, sua mente está cauterizada.
O pecado impede a tua prosperidade, sabia disso? A pessoa que peca nunca prosperará, não consegue concluir nenhum projeto em sua vida. Salmos 107, versículo 17, presta atenção. O pecado causa doença, meu amado. O salmista falou sobre isso, Salmos 32, 13 e 4. É o caso do vício, do fumo, da bebida alcoólica. Outra coisa, o pecado afasta o homem de Deus. O homem afastado de Deus fica à mercê da sua própria desgraça. Isaías 50, 1 e 2. Outro passo, o pecado leva o homem à morte. Essa morte é eterna, separação eterna de Deus. Romanos 3, 23, o pecado te leva para o inferno, condenação para o inferno. Então, amados, quando o homem confessa o seu pecado, Deus não se lembra mais. Hebreus 10, 17. Quando o homem confessa e se arrepende de coração, Deus pega aquele pecado e lança no mar do esquecimento. Ele não exerce mais a sua justiça e o seu juízo, e não manifesta mais a sua ira. Nenhuma condenação haverá para aquele que confessa o seu pecado. 1 João 2,1. Quando a pessoa confessa o seu pecado, a sua aliança com Deus é refeita. Romanos 3, 23, 24. Confesse o teu pecado. Não viva com o teu pecado oculto, porque o pecado cauteriza a mente, filho. Segundo, o pecado impede a tua prosperidade, todos os seus objetivos profissionais, sentimental, material, financeiro, familiar, não vai ser concluído, porque você está em pecado. Salmo 107, 17. O pecado causa doença, depressão, angústia, síndrome, câncer, corrói a alma. A pessoa que não o salmista falou sobre isso, é o caso do vício, da bebida, de outras coisas. O pecado afasta o homem de Deus, e o pecado leva à morte. A morte física e a morte espiritual leva para o inferno. Porém, o homem que confessa alcançará perdão e misericórdia. Quero orar por você. Deus eterno, reconhecemos que somos falhos, iníquos e pecadores. Tenha misericórdia, Pai. Se for a tua graça, ó Deus, muitas vezes o pecado que nos rodeia tão, Senhor, tão de perto, que tem feito de tudo para cairmos da condenação diante de Ti e perdermos, ó Deus, o amor, a comunhão com o Teu Espírito Santo e sermos lançados ao inferno. Mas, Pai, a Bíblia diz que o homem que confessa, reconhece as suas fraquezas, confessa e deixa, alcançará perdão e misericórdia. Meu Deus, nos perdoa. Perdoa esse homem, essa mulher, essa jovem que está comigo agora, Senhor, de joelhos dobrados, com a cabeça curvada, dizendo: Senhor, me perdoa, errei, pequei. Limpa de mim essa transgressão, Pai. Não me deixe ser vencido pelo pecado, pelo erro, mas me ajuda a viver a sua verdade. Senhor, me ajuda a arrepender daquilo que não te agrada. Não deixe que esse pecado escravize a minha alma, nem cauterize a minha mente, mas que eu possa ser liberto de tudo aquilo que o inimigo possa apontar para me acusar e de tudo aquilo que possa me levar à condenação eterna. Limpa a minha mente, eu confesso as minhas fraquezas, peço-te perdão e te peço, renova, Senhor, comigo a sua nova e eterna aliança. Eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.